Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Estamos aqui novamente para explorar a revista O Reformador. Desta feita, nós vamos trabalhar com a revista do ano 130, número 2202, setembro de 2012. O nosso título é da Evangelização Espírita Juvenil, Infância, Juventude e Família na Visão Espírita. Nós temos como referência Bezerra de Menezes, Guilhom Ribeiro, Amélia Rodrigues e Divaldo Franco. Então, vamos começar. Nós temos 3 perguntas aqui com respostas maravilhosas. Quem é a criança? Quem é o jovem? E qual o papel da família? Tudo isso dentro da visão espírita. Então, quem é a criança? A criança e os jovens evangelizados agora são indubitavelmente aqueles cidadãos do mundo conscientes e alertados, conduzidos para construir por seus esforços próprios os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. A criança é um espírito reencarnado, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de suas múltiplas existências, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento. A evangelização no período da infância representa ação relevante e imperiosa, capaz de contribuir com o processo do aprimoramento da criança, considerando-se que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Palavra de Kardec, do Livro dos Espíritos, capítulo 383. E que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Capítulo 8, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E considerando a criança como ser histórico, herdeiro de experiências pretéritas e eterno, em constante processo de aprimoramento, o tempo presente mostra-se favorável ao correto investimento na alma infantil, fortalecendo-a para a jornada reencarnatória e apontando roteiros seguros, pautados na vivência do amor. Nesse sentido, Amélia Rodrigues alerta-nos que evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, convidando a todos para uma ação condizente e coerente com a mensagem cristã. Então, nós vimos aqui nesse texto, esse primeiro parágrafo, que fala sobre a criança, quem é a criança, a necessidade que nós temos de levar a criança para a doutrina, porque ele traz uma missão, ele veio para cumprir, o aperfeiçoamento, o objetivo dele é se aperfeiçoar, e ele é mais acessível na idade infantil, de entendimento, de se direcionar, onde ele está formando a personalidade dele, está se descobrindo e está se adaptando à nova reencarnação. Então ele precisa de orientação, ele precisa ser cuidado com muito amor e precisa ser levado para estudo da evangelização infantil, para que ele se comprometa mais ainda e ele entenda o que ele veio fazer aqui, por que ele está aqui novamente, Quem é o jovem? O jovem é a criança sementeira que aguarda, O jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Olha que interessante, a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é a seara em produção, e conforme a qualidade da semente, nós faremos a colheita, teremos uma colheita.
Então, dando continuidade aqui, quem é o jovem? O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. A juventude é um período propício a reflexões acerca da vida e o alinhamento dos objetivos reencarnatórios mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da forma íntima e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio de livre-arbítrio e do reconhecimento da lei de causa e efeitos. Reconhece-se nesse momento o benefício e efeito do estudo e da vivência da mensagem cristã, desde a fase da infância, cujo conhecimento fortalece as almas infanto-juvenis para a adequada tomada de decisões, para a escolha de caminhos saudáveis e coadunados com os ensinamentos espíritas. A ação orientadora da evangelização é destacada por Guilhom Ribeiro, ao afirmar que sua preventiva evitará derrocadas no erro, novos desastres mortais. Por Francisco Thiersen, ao expor que dignificados pelo conhecimento e vivência dos postulados espíritos cristãos, que aprenderam na infância e na juventude, enfrentam melhor os desafios que os surpreendem, ricos de esperança e de paz, sem se permitirem afligir ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da agressividade e da delinquência. Então, o que a gente vê aqui nesse segundo parágrafo, quem é o jovem, é quando ele está formando a sua personalidade, é quando ele vem preparado, que ele estudou o evangelho infantil na fase da infância, ele chega na juventude mais brando, mais aceitável, menos rebeldia, né? E aí ele tem maior conhecimento, ele se enganja mais nos movimentos juvenis dentro de uma seara espírita e de outra seara, independe de ser espírita ou não, do catolicismo, do evangélico, do budista, de todas as religiões, né? Quando ele já tem a plantinha desde de criança, da infância, ele chega na juventude com mais bagagem para desenvolver o seu lado cristão, o seu lado de evangelitude. Ele se torna um jovem mais tranquilo, mais calmo, mais acessível, né? E a gente percebe quando nós conhecemos um jovem que ele tem uma doutrina, uma religião a seguir, que ele segue, ele é mais tranquilo, ele é mais responsável, ele é mais cuidadoso. Então tem toda uma vantagem, além de elevação espiritual, né? O afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns de muitos elementos que permeiam o mundo jovem, os quais, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiras pessoas do bem. Foi o que eu acabei de falar, né? O jovem, quando ele já vem com o aprendizado desde a infância, ele se desenvolve melhor, com menos rebeldia, porque nós sabemos que a idade da adolescência e juventude é quando eles já se desligaram totalmente, praticamente, do mundo espiritual, e aí vem a personalidade que ele tinha em vidas passadas, as revoltas, as rebeldias, né? E quando ele está dentro de uma seara, se dedicando, estudando e entendendo o que ele veio fazer aqui, ele aceita com mais tranquilidade todas as provas que ele tem que passar. Aí vamos ver qual é o papel da família nessa situação, né? Nesse momento de desenvolvimento dos jovens e das crianças. Qual é o papel da família?
E temos um texto que fala assim, antes de iniciarmos a leitura do papel da família. Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los do serviço da evangelização, em cujas abençoadas atividades se proporcionará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Esse parágrafo ele fecha em relação a quem é a criança e quem é o jovem. E a gente vê, a gente observa aqui, que quando tem o serviço da evangelização, as bênçãos, a formação espiritual, ele está diante do porvir, né? Ele tem mais capacidade de desenvolver as suas necessidades, as suas missões. E a família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. É de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, questão 582. Os pais e familiares representam, nesse sentido, evangelizadores por excelência, assumindo séria tarefa educativa junto às crianças e às jovens que compõem seu núcleo familiar. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente o cumprirdes. A mensagem para os pais. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Santo Agostinho, Kardec, Allan Kardec, segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. É esse compromisso, eu costumo dizer que o compromisso que nós assumimos em receber os espíritos como filhos, para que a gente possa cuidá-los, orientá-los para o caminho do bem, para o seu desenvolvimento, o seu crescimento espírita, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós precisamos atentar para esse detalhe. Não é só botar o filho no mundo, não é só alimentar e levar para a escola. Nós temos que alimentar os seus espíritos principalmente, orientando para o caminho do bem, orientando para que eles tenham um caminho para Cristo a seguir, orientando-os na religião que você vive, que você se sente bem, que você tem afinidade, né? Independe da religião, mas nós precisamos também cuidar do lado espiritual dos nossos filhos, porque a gente não tem tempo, né? Sai de manhã, chega de noite para trabalhar, para alimentá-los, para dar do bom e do melhor, e esquecemos do principal, que é orientá-los espiritualmente, que é ensiná-los a orar, a conversar com Deus. E aí, por conta disso, nós estamos cheios de jovens rebeldes, de adultos frustrados. Então, precisamos reverter essa situação e cumprir a nossa grande obrigação que nós assumimos com o Cristo, que foi cuidar, orientar e acompanhar esses espíritos que vêm sob a nossa responsabilidade. É um compromisso muito sério. São vidas, são oportunidades que nós recebemos de cuidar desses espíritos. Ser mãe, ser pai é algo divino, porém com muita responsabilidade e compromisso. E tendo em vista a relevante orientação, os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico afetuoso, coerente e evangelizador,
de modo a favorecer o desenvolvimento moral dos filhos e a orientá-los para o caminho do bem. A reunião de evangelho no lar representa especial momento de estudo em família, convivência e aprendizagem, os grupos e reuniões de pais, oferecidos pelas instituições espíritas, podem auxiliá-los a melhor compreender a sublime oportunidade da maternidade e da paternidade. Portanto, que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, dialogando, motivando e acompanhando. Então, nossa leitura de hoje foi uma orientação que nós recebemos dos nossos mentores, de espíritos elevados como Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, que ainda está conosco, mas é um espírito de grande elevação, Amélia Rodrigues, Guilhom Ribeiro, em relação, lembrar da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com os nossos filhos, independente de ser filhos genéticos ou filhos adotivos. São filhos que nós assumimos. Nós fomos chamados pelo Cristo, para nós aceitarmos esses espíritos, para que a gente possa cuidá-los. Nós aceitamos essa responsabilidade, esse compromisso. E nós temos que cumprir com grandeza, com muita responsabilidade, porque uma criação de uma criança dentro de um evangelho, como eu disse, depende de qual religião você faz, se transforma em jovens mais leves, mais mansos, mais compreensivos, mais responsáveis. Às vezes a gente consegue, inclusive, transformar aquele espírito que veio tão rebelde, a gente consegue transformar em crianças do bem, e assim a gente ajuda a eles a cumprir a missão deles. Na verdade, essa é a nossa missão de pais, é ajudar os nossos filhos a cumprirem as missões que eles assumiram, os compromissos e as responsabilidades que eles assumiram no plano antes de reencarnar. E essa era a minha mensagem de hoje. Fico até emocionada, que eu lembro dos meus. Wanda Barros, para divulgar.net. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.